Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Vânia e hoje eu estou aqui com a Ana Luísa Rosenda. E para hoje nós trouxemos um livro de um autor. Esse é o primeiro livro que eu leio deste autor. Não sei muito sobre ele, mas até o final do livro, deixando claro que esse vai ser o resumo. Nós vamos fazer um resumo por título, porque esse livro não é dividido em capítulo, ele é dividido em títulos, em 22 títulos, mais precisa. E esse livro é do Juan Villoro. Juan Villoro, O Livro Selvagem. Então vamos lá a um resumo, não mega detalhado, mas um resumo em que possa se entender o livro, um bom entendimento do livro, já ressaltando que a nossa ideia não é tirar o privilégio da leitura para quem gosta de fazê-lo. Então, se você quer ler o livro e só quer saber se o livro é um livro bom, saber a nossa opinião sobre o livro, acesse apenas a resenha, que vai estar aí no final dessa sessão de vídeos, trazendo aí o resumo. O primeiro título é A Separação. Juan, ele é um jovem adolescente de 13 anos, os hormônios, né, nessa idade estão surgindo, não que o livro faça alguma referência sobre isso, quem estou fazendo sou eu, mãe de 3 jovens, né, um deles pré-adolescente, e neste momento, Juan, ele se vê numa situação super difícil, ele está chegando em casa e ele escuta a mãe dele chorando. Então ele vê que tem alguma coisa errada, porque além de escutar a mãe chorando, né, um choro ao longe, poucos ruídos, e ele percebe que a mãe está triste, ele também sente o cheiro de batata. E na casa dele, como em toda casa, se tem algo muito peculiar. E na casa dele, toda vez que tem cheiro de batata, de purê de batata, se tem algo de errado acontecendo. Só que para este princípio, para essa apresentação, para o nosso primeiro título, isso vai um pouco mais profundo, você vê muita emoção nessa apresentação, nesse primeiro texto. Porque o Juan, ele presencia a mãe fumar até ficar toda aquela bagana queimada do cigarro e aquela bagana cair no purê. E o purê estar no fogo. Então a mãe e o filho têm uma conversa ali, profunda, né, uma conversa emocionante, e o filho, ele não sabe o que está acontecendo naquele primeiro momento, né, ele sabe que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa muito triste está acontecendo. No outro dia, ele escuta no meio da noite o choro da mãe. Ele começa, após aquele momento que eles estiveram ali na cozinha, entre o purê de batata e o cigarro, ele começa a ter sonhos. Ele começa a ter um sonho, um pesadelo, na verdade. Ele começa a sonhar num corredor escuro, o que nos lembra muito o filme Coringa, né, que tem muitas essas cenas de corredores. Então ele sonha com esse corredor, ele caminha nesse corredor e ele coloca as mãos numa parede. Inclusive, ele remete que a cor dessa parede é uma cor escarlate, ele chama de escarlate a cor, para se remitir à cor vermelha. Ele coloca as mãos na parede, e quando ele coloca as mãos na parede, ele sente as mãos dele cobertas de sangue, né? A parede toda coberta de líquido, né? De sangue. Numa dessas noites, após um pesadelo dele, ele escuta a mãe chorando no quarto, ele toma coragem, vai até a mãe, e chegando lá, ele vê as duas camas, a cama do pai e da mãe. E aí a gente já começa a entender um pouco melhor a história em que o pai e a mãe não dormem juntos. Então, à luz do luar que entra pela janela e que está lá na cama do pai, ele deita-se na cama e lá ele adormece. Ele tem uma noite como poucas, ele dorme muito bem. No outro dia, ao acordar, ele e a mãe conversam. A mãe ela se mostra contrariada do filho ter dormido na cama do pai, então ele fala ali que é sonâmbulo, que não sabe bem o que aconteceu, então a mãe deixa por isso. A irmã dele, uma jovenzinha de 10 anos, em que a gente vai falar um pouco mais no segundo título, ela fica muito intrigada com aquela conversa de sonâmbulo, então ela pede ao irmão
né? Porque a irmã começa a rir e tal, né? E aí ele fala, você nem sabe. À noite nós temos um clube. E aí à noite a gente sai pelas ruas aí, fazer coisas muito bacanas. Então a irmã diz assim, nossa, você poderia me acordar à noite para me levar para o Clube das Sombras. E aí o irmão promete fazer algo que na verdade não existe. Bom, esse primeiro título, ele vai terminar com o Juan fazendo uma confissão, dizendo que ele foi até o escritório do pai, na escrivaninha ele encontrou um envelope, esse envelope ele detalha, tem vários detalhes na capa desse envelope, ele vai detalhar tudo isso com muita precisão, e aí ele vai contar, né, que ele entregou a mãe. Só que a gente tem certeza que ele leu quando ele está narrando isso e falando que no envelope, a carta, tinha uma mulher se declarando ao pai dele e falando de como lhe faria bem ir para Paris com o pai. Então, naquele momento, a gente entende que ele sabe exatamente o porquê que a mãe está triste, apesar do primeiro título ter se encaminhado, se enrolado um pouco ali, dando a entender que ele sabia do que se tratava, da separação entre o pai e a mãe. Mas uma das coisas mais comoventes desse primeiro título é que a irmã de 10 anos, ela nem imagina o que está acontecendo. Inclusive, ela se apresenta feliz. Ela se apresenta feliz com a possibilidade do pai trazer um presente para ela de Paris.